dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo o guiador da noiva. E quero subordinar esse tema num texto bíblico que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, vou ler versículos 13 e 14. Diz assim: Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 18 de junho de 2025. Grande Deus, é no nome de Jesus que estou em oração. Quero te agradecer aqui por esse momento. Te apresento todos que estão me ouvindo, a família de cada um, a minha família, a minha vida. Essa é a nossa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, falando do guiador. Guiador é aquela pessoa que guia alguém ou alguma coisa. E aqui eu quero falar sobre o guiador da noiva, já explicando que o guiador da noiva é o Espírito Santo. É este ser da Trindade que está aqui conosco na terra. E é ele quem vai guiar, já está guiando, a noiva aqui nesse mundo tenebroso, e vai guiar até chegar diante de Jesus no arrebatamento. Então, pense bem. É melhor ser guiado ou guiada por ele, pelo Espírito Santo de Deus, porque a rota é certa, mesmo que o caminho seja difícil, mas ele estará conosco até chegarmos lá, onde ele está nos guiando, do que a gente procurar ser guiado por nós mesmos. Como Paulo diz, pela nossa carne. Carne aqui é o nosso querer, é a nossa vontade, é o nosso desejo, é a nossa ânsia, é a nossa paixão. E ele diz aqui, porque se vivermos assim, segundo a carne, segundo nossos desejos, a gente vai morrer. E aqui ele fala da morte espiritual, que a gente sabe que a Bíblia fala de 3 tipos de morte, morte espiritual, morte eterna e a morte física. Mas eu quero dizer também que dependendo da situação desse tipo de comportamento, que a pessoa quer viver somente segundo a carne, pode também morrer fisicamente, viu, gente? Isso é muito perigoso, porque ninguém sabe. Um dia você pode estar bem, eu também, a gente levar um tombo, cair, bater com a cabeça e não acordar mais. Morrer. Por isso que é necessário a gente estar sempre pronto, ou prontos, junto desse que nos guia, que guia a noiva de Cristo. Aí ele diz que se vivermos assim, segundo a carne, a nossa vontade, nós vamos morrer. Aí ele diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Precisamos pensar nisso. Por quem eu sou guiado hoje? Eu sou guiado pelo Espírito de Deus ou sou guiado pelas minhas vontades, ou seja, pela minha carne? Porque se eu for guiado pelo Espírito de Deus, eu tenho aqui a convicção, como Paulo diz, que eu sou filho de Deus. Não é? Que eu sou aquele que tenho a minha estadia, a minha parentela com Deus Todo-Poderoso, porque sou filho dele. Mas primeiro eu tenho que me submeter ao Espírito Santo, deixar ele guiar minha vida. E quando a gente deixa o Espírito Santo guiar nossa vida, todo pensamento, de maldade, de malícia, de ruindade, de inveja, de sexualidade, de paixão, de adultério, de fornicação, essas coisas, elas não acontecem com quem é guiado pelo Espírito de Deus, porque ou são filhos de Deus. Quem age dessa forma, com esses adjetivos que eu acabei de dizer, é porque vive na carne, é um perigo. Hoje eu estou falando sobre isso, é quase como uma continuidade das 2 mensagens anteriores,
antes de ontem, falando sobre a questão do pecado, da confissão, do perdão que Deus oferece e a mudança de vida. Porque nesse mesmo texto aqui, nesse mesmo capítulo 8, versículo 1, Paulo diz, portanto agora, nenhuma condenação há. Mas para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Tem que estar em Cristo Jesus. Mas como é que eu estarei em Cristo Jesus? Como é que você, a senhora, o senhor estarão em Cristo Jesus? Aí ele segue. Que não andam segundo a carne, ou seja, segundo as minhas vontades, meus desejos, minhas paixões. Aí ele diz, mas segundo o Espírito. Então só não tem condenação para mim se eu não viver querendo fazer minha vontade, os meus desejos, a carne querendo predominar. É um perigo. Jesus está voltando, gente. Isso é para mim, primeiramente. Não vale a pena a gente perder um segundo da vida querendo realizar os desejos da carne, seja ele qual for. Deus conhece o meu coração, o teu coração, o oculto de nossas vidas. Então, a palavra para mim hoje é essa, Jessé. Cuidado. Cuidado, não deixe que a sua carne, Jessé, domine você e guie você, porque é morte certa. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.